Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, porque hoje, finalmente, e aí palmas para todo mundo que ficou me cobrando nas lives, porque eu realmente esqueço, tá? Não é nem esquecer, mas é que eu vou dando prioridade a outras coisas. Hoje, finalmente, eu vou mostrar para vocês como que eu faço todo o meu workflow, toda a minha metodologia que a gente aplica lá no nosso escritório. Não só eu, mas todo o nosso escritório tem e segue essa metodologia. E se você achava que o nosso escritório começava aqui no SketchUp, sinto muito te dizer, mas você errou. Por quê? O SketchUp, como eu falo nas lives, a gente usa ele mais para volume, né? Para criação volumétrica, para algo não palpável assim, mas para algo fácil de ser modificável, tá? E por conta disso que a gente utiliza mais o Revit do que para essa criação inicial do que o SketchUp. Beleza, Renan. Alguns detalhes sobre essa casa que eu vou mostrar para vocês é que ela é uma casa excepcional, tá? Ela tem mais de 700 metros quadrados de lote, ela tem mais de 400 metros de área construída, são ali 5 suítes, se eu não estiver equivocado, são 5 suítes, tem varanda gourmet, tem área de lazer, tem piscina com borda infinita, tem todo um conceito bem legal, mas eu não quero que vocês se apeguem a esse projeto, porque ele é um projeto relativamente antigo, ali de 2021, tá? E sim na metodologia e por que ela tem sido tão eficaz pra gente nesse processo de criação, ok? Aqui nesse projeto, ó, vou mostrar aqui já pra vocês, né, a área de lazer, aqui unificado um pouco com a garagem, varanda gourmet, né, aí aqui tem cozinha, sala de estar, deixa eu chegar mais perto, né, sala de estar, banheiro social, escritório, aí vem suíte de hóspedes, suíte de um dos filhos, a suíte que seria pra mãe da nossa cliente e a suíte master, são 4 suítes, tá, não são 5. Todo um jogo muito bem elaborado, a casa muito bem iluminada, quase toda conectada, né? E aí vem os ambientes funcionais, estendal, depósito de roupas, né? Que ali a pessoa acabou de colher a roupa, ela guarda ali, lavanderia, enfim, depósito, cozinha, tudo isso que é importante para a gente se ter em um projeto. Mas vamos começar aqui quais são as etapas iniciais e que são de extrema importância para esse tipo de projeto. Nessa concepção, a gente primeiro pega ali o DWG da casa, tá? Aqui o meu Revit está cortado, eu acho. Deixa eu ver, tá? Deixa eu descortar ele aqui. Então a gente pega o DWG da casa, vou simular aqui com vocês que esse daqui fosse o meu lote. Se esse daqui fosse o meu lote, eu teria ali todas as dimensões que eu posso trabalhar. Feito isso, eu vou começar a analisar insolação. Eu visito o lote para fazer análise solar, análise de ventos, utilizo os programas também para corroborar as minhas decisões. E aí eu começo, ó, aqui no Revit, por exemplo, é muito mais fácil para mim criar essa planta baixa, tá? Vamos supor que eu esteja criando aqui a planta baixa de uma casa. Então, com base nas necessidades do meu cliente, eu vou conseguindo fazer isso daqui muito rápido, tá? Pensando, analisando soluções e tudo mais. O objetivo não é fazer uma casa aqui com vocês, mas sim explicar. Por quê? Eu aperto aqui, por exemplo, a opção de porta, eu coloco. E isso também é muito importante frisar para vocês que isso é graças ao nosso template que já está otimizado, já passou por várias revisões, se não me engano a gente está na 4ª revisão desse nosso template, com adições de novas bibliotecas, adição de novos detalhes, que tudo torna isso ser muito mais fluido, tá bom? Então, por exemplo, aqui eu venho, coloco as portas, posso navegar entre os diversos modelos de portas que a gente tem aqui, as tipologias, tá? Deixa eu colocar aqui, por exemplo, uma porta de vidro. Ok, ficou muito grande, mas vamos supor que eu pudesse colocar aqui, mesmo sendo teoricamente o limite do lote. Beleza, fiz essa criação aqui, e aí eu vou chegar mais ou menos nesse resultado que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, onde eu tenho todas as minhas aplicações de tags de nome, né, área. A gente não cota geralmente para levar para a apresentação com o cliente, mas a gente faz essa organização de nomeação para o cliente na hora da apresentação ali ele conseguir entender. Então a gente faz todo esse estudo. Quando a gente leva às vezes para o PowerPoint, tá? Eu vou até ver se eu acho a apresentação, mas eu acho que essa daqui a gente não fez. Em algumas situações a gente faz no PowerPoint uma planta, tá? Mais ou menos assim, ó, deixa eu rotacionar ela aqui, mais ou menos assim, e a gente tira um print e leva para o PowerPoint no primeiro slide. Essa daqui é a sua casa. Aí lá no PowerPoint a gente dá um zoom, aí fica mais ou menos assim o primeiro slide. Essa daqui é a sua entrada com
com a garagem, com a parte da piscina. Aí aqui a gente dá um outro zoom em outro slide e fala, ó, aqui tem um lavabo, aqui vem a circulação, não sei o que. Aí diminui o zoom e a gente vai navegando assim ao longo da casa, tá? Para não ficar tudo muito longe e eu não ficar fazendo isso daqui, ó, na apresentação com o cliente, porque o cliente fica tonto, tá? Senão eu fico, vou te mostrar o escritório. Não, agora a suíte. Não, agora não sei o que. Não, agora não sei o que, tá? Essa técnica de apresentar no PowerPoint funciona muito. Você começa aqui sim com uma visão macro e ela é muito boa, inclusive para você mostrar para o cliente algumas decisões que você tomou. Vamos supor, deixa eu colocar aqui minha linha. Deixa eu pegar aqui um arco. Vamos supor que você coloca lá no seu... Cadê? Lá na sua apresentação, o que é a circulação, tá? A gente até gosta de colocar o sol animado, que ele percorre aquele caminho, para mostrar para o nosso cliente qual que vai ser a principal incidência de sol e tudo mais, tá? Para justificar o que a gente escolheu. Porque eu acredito que vocês, assim como nós também, faz uma análise de cada cliente para fazer cada escolha, né? Afinal, é por isso que o cliente está te contratando. Se fosse para fazer aleatoriamente, ele mesmo fazia. Tudo bem? Então, dando sequência aqui, ó, aí a gente faz essas análises, mostra toda essa apresentação e depois em cada slide vai dando um zoom, tá? Essa borda infinita, por exemplo, foi um detalhe que a gente acabou pensando depois, se eu não estiver equivocado, tá? Ela não começou com a borda infinita porque é um lote praticamente plano. Ele tinha cerca de 30 centímetros de desnível. Mas e como a gente fez 60 centímetros de desnível, como a gente fez um nivelamento, né, e tem essa queda, aí a gente aproveitou depois em reuniões com os nossos clientes para fazer essa modificação para a piscina, tá bom? Então a gente vai fazendo esse passo a passo. Aí trocou de slide, vem aqui, dou um zoom perto do escritório. E tudo isso a gente vai colocando uma setinha na apresentação para ir mostrando para ele, tá? Ó, você vai sair daqui, você vai vir para cá. Você sair, vai ter o roupeiro ali no corredor e não sei o que. Entenderam qual que é a dinâmica? Se for para explicar aqui para vocês todo o projeto nesse sentido que a gente faz, vai alongar demais o vídeo e não é esse o objetivo, beleza? Fiz essa apresentação aqui para o cliente, mostrei todos os parâmetros. O que eu faço? Eu dou um prazo ali para ele pensar, tá? Para ele decidir o que ele quer, se ele gostou, se ele não gostou, porque na apresentação às vezes ele acaba falando, nossa, amei, mas ele não conseguiu prestar muita atenção em cada um dos detalhes. Então a gente gera o PDF da apresentação, a gente gera um PDFzinho da planta baixa, manda no WhatsApp e fala, ó, vocês têm tantos dias para escolherem se vão fazer, se não vão fazer, ok? Se querem modificações e se não querem, perdão. E aí ele falando, não, tá ótimo, pode dar sequência, aí a gente vai para a etapa 2, que eu vou mostrar para vocês já já. E se ele falar assim, não, eu quero revisão, a gente pede mais um prazo para aplicar essa revisão, que aí o prazo vai variar conforme o nível de revisão que ele tem, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, podem deixar aqui nos comentários que eu faço um vídeo explicando só sobre os prazos que a gente deixa para os clientes, prazos de aprovação, prazos de revisão, quando a revisão é pequena, quando a revisão é média, quando a revisão é total do projeto, o que a gente faz, como que a gente analisa os prazos e o que a gente aplica no nosso escritório, beleza? Não esqueçam de curtir e deixar o like, né? Curtir e deixar o like, mesma coisa. Enfim, o cliente falou assim, Renan, ou Ana, né? Ou o João, que era o meu sócio, a Ana, minha namorada e minha sócia no escritório, eu gostei, tá perfeito, adorei, tá? Tá perfeito o projeto, é exatamente o que eu quero. Aí sim, o que a gente faz, meus amigos? Agora é o momento que a gente pega esse projeto e leva ele aqui pro SketchUp, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, centralizar. Aí a gente traz aqui pro SketchUp. A gente traz aquela planta baixa, deixa eu ver se estou com ela aqui embaixo, não tô. Mas a gente traz a planta baixa do Revit, daquele jeito, tá? A gente não faz volume no Revit, a gente não faz estudo de criação no Revit, a gente faz somente aqui no Sketch. Então aí eu modelo, tá? Faço os testes de volume, a gente fez esse teste de volume, a gente fez esse outro teste de volume, deixa eu trocar, esse outro teste de volume aqui, tá? A gente vai analisando combinações, texturizações, aqui a gente já começa a pensar um pouco, tá? Claro que lá na planta baixa a gente também escolhe alguns materiais, alguns itens e tudo mais, mas aqui um refinamento de modelagem a gente especifica mais coisas, tá bom? Alguns volumes são definidos, alguns elementos arquitetônicos começam a ser definidos de uma forma mais prática, tá bom? Aqui a piscina dele, ó, inicialmente era assim, não tinha esse contato de borda, tá? Tinha aqui um detalhe para uma fita LED, mas não tinha borda infinita ainda. A gente só vencia esse desnível aqui, tá bom? A gente começa a pensar tudo isso. Opa, deixa eu diminuir aqui o zoom.
Meu sketch tá meio bugado. Pronto. Aí a gente faz vários testes, várias opções para os nossos clientes, tá? A gente não faz várias opções, perdão. Falei errado. Deixa eu trazer para cá. Essa última que eu acho que é quase a mesma. Acho que mudamos só o revestimento aqui. A gente não faz várias propostas, tá? Aqui foi estudo de fachada que a gente fez. Vocês podem ver que a gente não tem ali, ó, esse daqui tem a planta baixa. A gente não tem nada modelado ali no fundo, porque aqui a gente vai estudar fachadas, tá? Se a área do fundo se a área de lazer tivesse ali no fundo, a gente ia fazer também a parte do fundo. Mas como o estudo de fachada do nosso cliente, né, de volume de fachada vai ser isso daqui tá perfeito para ele, tá? Tá ok, tá tudo bonitinho. É isso que a gente vai renderizar. Porque não tem relevância, não tem importância eu modelar, por exemplo, o detalhe desse banheiro se eu vou aprovar agora com o meu cliente a fachada da casa dele. Concordam comigo? Faz sentido isso para vocês? Então, o que for de interiores, a gente aprova na etapa de interiores, e o que não for de interiores, o que for de fachada, né, a gente aprova aqui. Nesse caso aqui, a gente aprovou toda essa fachada frontal inicialmente, ok? E aí, como é que a gente fez? Eu peguei essa maquete aqui, não lembro se foi exatamente essa, tinha até uma cascata aqui, e essa cascata desaguava aqui, eu acho que essa daqui foi uma das últimas propostas. Essa cascata desaguava ali, tá? A gente tinha aqui uma ducha, esses detalhes, né? Aqui, por exemplo, a gente começa a mostrar alguns outros detalhes, e aqui também tem uma etapa muito importante, que é o seguinte: se eu quero algo só visual para eu fazer o render e mostrar para o cliente, eu não preciso exagerar nessa minha modelagem interna, tá? Não preciso colocar ela carregadíssima de detalhes, de componentes dinâmicos, de componentes que geram já detalhamento, sabe? Então eu pego coisas básicas que vão fazer a composição visual. Por isso que eu sempre falo, e algumas pessoas discordam de mim, mas eu acredito que você vai entender meu ponto. A gente faz duas maquetes. A gente faz uma maquete que vai para o detalhamento, que a nossa, inclusive, é lá no Revit, tá? E a gente faz uma maquete que é para renderização. A que vai para o Revit de arquitetura, a de interiores a gente continua fazendo no Sketch. Então eu faço essas duas maquetes. Eu faço a de volume e eu faço a de detalhamento. Por quê? Detalhes como essa esquadria aqui, ó. Concorda comigo que não faz diferença na hora de uma renderização ali estática o cliente saber se ela vai ser fixa ou se ela vai abrir? Compensa muito mais para mim e para o cliente em questão de tempo, em questão de produtividade, eu falar, ó, essa esquadria aqui sua vai ser toda fixa, ou não, essa esquadria aqui sua vai ser totalmente de correr, ok? Aqui, por exemplo, ó, tem alguns detalhes, tá? Que esse pilar ele iria ter um detalhamento no canto da esquadria para que a gente conseguisse esconder, porque esse vidro ele não ia ser 100% transparente, ele ia ter um pouco de como é o nome? Ele iria ter mais opacidade, né? Ele não ia ser totalmente transparente. Então, daria para esconder aquele pilar ali, que teoricamente viraria um pilar feio. Aqui a gente tem alguns outros detalhes e tudo mais. Entenderam qual que é o X da questão? A gente tem até alguns outros elementos. Eu acho que essa daqui foi a última maquete a ser renderizada. Eu acho que foi que a gente até terminou de descer o pilar aqui, porque ia dar um pouco de trabalho a executar ele, tá? A gente colocou algumas decorações. Mas, ó, quando eu vou renderizar, isso daqui pra mim tá suficiente. Vou renderizar a fachada, tá? Aqui eu ainda coloquei muita coisa, porque a fachada dela era basicamente vidro. Então eu coloquei algumas decorações. Aqui a gente tem um painel, ó, que ele para ter uma porta de correr ali, tá? Só que ia ser uma porta camuflada. Uma porta de abrir, na verdade, uma porta de abrir camuflada e tudo mais. Fiz esses detalhes, convenci a galera, analisei os materiais, tudo bonitinho. Aí agora eu vou fazer o seguinte, pessoal. Agora eu vou abrir, deixa eu até voltar aqui na pasta para mostrar para vocês. A pasta, infelizmente, eu não posso mostrar, tá? A nossa organização de estrutura de pastas. Mas aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou começar a renderizar as imagens para mostrar para a minha cliente, tá? Eu acho que a outra que foi a última opção, tá, pessoal? Mas enfim, não, na verdade, não lembro assim agora de cabeça, porque já faz mais de 2 anos. Aqui a gente acabou colocando no final, no projeto executivo, ela conectada ao chão. Vou até verificar quando eu for mostrar para vocês o executivo final, mas acho que colocamos. Entenderam? Porque esses detalhes aqui, ó, para ela importa ela visualizar o revestimento, a texturização, os painéis e tudo mais, tá bom? Isso que é importante para cliente. A gente tem outras imagens aqui também. Deixa eu carregar aqui.
tá? Aqui a gente tem, ó, aqui a gente vai ter uma calçada de pedras, um caminho de pedras, né, que vai percorrer ali até o jardim do fundo. Esse jardim ele vai ter uma gradezinha, porque a cliente tinha pet, então era importante, era legal a gente prever ali uma gradezinha que impedisse o pet, quando ela estivesse curtindo aqui com os amigos e tudo mais, ficar indo e voltando, né? Ele ia ficar mais ali na área dos fundos. Deixa eu ver qual mais imagem que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Deixa eu abrir essa outra. Ó, essa daqui eu acho que foi uma das últimas, assim, que a gente editou, né? Fizemos uma pequena pós. Tem essa daqui, tá? Então, sim, eu foco no visual para o nosso cliente, tá? Eu foco no que ele precisa saber para aprovar ou não um projeto. Tanto é que ali no fundo, ó, parece que está um pouco mais perto, mas ali pro fundo eu coloquei cortina para ele não ficar vendo a maquete sem nada ali na frente, tá bom? Então aqui, ó, isso daqui para mim tá suficiente, para o cliente também tá suficiente para ele conseguir entender o que a gente está querendo passar para ele, tá? Deixa eu carregar aqui, a gente fez vários testes, né? Aquela ideia que eu falei para vocês, ó, de ter uma fita LED aqui inicialmente, né? Num detalhe ali da modelagem. Eu acho que essa daqui fica até melhor, que ela tá um pouco mais escura. A gente teria iluminação de fita aqui nos degraus, tá? E balizadores também, beleza? Então são esses detalhes que a gente quer focar para mostrar para nossa cliente durante o processo de renderização. Deixa eu ver se tem mais imagem. Acho que é a mesma essa daqui. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma imagem da fachada. Mas assim, pessoal, é basicamente isso que eu tenho que mostrar para cliente, é isso que eu quero mostrar para cliente, tá bom? E como aqui a gente estava trabalhando com uma cobertura, ó como é legal, tá? Esses detalhes. Como aqui a gente estava trabalhando com uma cobertura relativamente baixa, nessa não, acho que é nessa, relativamente baixa, e ela queria uma laje aqui, ó, nesse espaço, então aqui a gente acabou optando por colocar spots de sobrepor, tá? Spots de sobrepor em toda essa área ali de iluminação. E aí a gente chega nesse resultado final que ficou bem legal. Esse para mim, até hoje, ainda é um dos melhores projetos que a gente já fez em questão de resolução, tá? E atendimento das necessidades da nossa cliente. Beleza? Então, vamos recapitular aqui para a gente não perder o fio da meada. Até agora, o que eu fiz? Primeira etapa que eu fiz foi o briefing, tá? Depois eu analisei o briefing, peguei referências, e as referências também que a cliente envia são bem legais, que ajudam bastante a gente. Depois eu fiz o estudo preliminar, que a gente faz em planta baixa ali, setorização, análise do lote, todo esse conjunto inicial. Aí eu levo para o sketch para fazer esse estudo de fachada, e aí eu faço a renderização, tá? A renderização cada um pode fazer onde achar melhor. Hoje eu utilizo 3S Max e Corona, porque eu consigo esse nível de qualidade aqui que vocês estão vendo, e para mim é muito bom. Eu consigo agregar alguns valores quando eu utilizo esse tipo de imagem, beleza? Agora, ok, fiz isso daqui na fachada, a cliente aprovou, a cliente gostou, todos esses detalhes, gostou, tá? A gente até tem, deixa eu ver aqui, a gente até tem, pessoal, em algum lugar na pasta dela, uma imagem desse centro aqui, tá? Porque esse centro aqui a gente colocou uma árvore, ficou bem legal aqui, tipo um jardim interno mesmo e tudo mais. A gente tem alguma imagem em algum lugar que eu não vou achar fácil, então não vou nem correr o risco de caçar aqui para mostrar para vocês, para não estender muito esse vídeo, beleza? Fiz isso, fiz a proposta aqui, renderizei e mostrei para cliente. Cliente gostou? Eu volto lá para o nosso Revit, tá? Só que agora, ó, eu já não volto mais nesse arquivo de estudo preliminar, tá? Isso daqui é um estudo preliminar. E aí eu tenho disposição de móveis, tá? Isso daqui é muito importante para os clientes entenderem como vai funcionar a dinâmica dele, ó. Não importa para ele se aqui eu coloco uma cuba esculpida, se eu coloco uma cuba de sobrepor, se eu coloco uma cuba entalhada em uma pedra, tá? Isso daqui é para ele entender a setorização, se ele vai gostar de usar a casa nesse formato, tá bom? Não tava mostrando minha tela, né? Aí eu volto pro Revit, tá? Pra gente discutir algumas coisas. E aí essa etapa de posicionamento aqui, no estudo preliminar ainda, é muito importante pro cliente entender o que ele precisa, se é exatamente o que ele estava querendo, tá bom? Todos esses detalhes aqui são legais a gente colocar já na planta baixa no estudo preliminar. Porque se eu apresento pro cliente e falo o seguinte, ó, deixa eu pegar aqui um banheiro, tá? Que um banheiro relativamente... E aí a gente corre o sério perigo de pensar o seguinte: o banheiro, todo mundo conhece a funcionalidade, como é que funciona o banheiro. E aí se você apresentar para o seu cliente, aqui vai ter um banheiro.
E aí você coloca, sei lá, uma pia pequena, um vaso nesse outro lado, e sei lá, sabe? Você bagunça o banheiro, e ele pode te falar que não era o que ele estava pensando. Aí você fala, mas eu te apresentei a planta baixa, só que é questão de realmente colocar informações que o cliente vai entender. Pensem que o cliente é leigo, então ele não vai entender de cara isso daqui. Você vai começar aos poucos, tá? Ó, aqui é a planta baixa. Por isso que a gente gosta dessa representação mais colorida, porque facilita para os nossos clientes, tá? Eu acho que esse daqui já tá no máximo de colorido, tá? A gente também não gosta de exagerar, mas assim fica legal. E a gente vai explicando para ele vários detalhes que a gente veio pensando. Terminei de aprovar com ele a renderização. Agora o que eu vou fazer, né? Eu estava até mostrando a tela e não estava aparecendo para vocês. Eu terminei de mostrar essa renderização para ele, fiz a apresentação e tudo mais. Aí eu volto para o Revit, só que agora eu volto para o executivo, tá? E aqui é assim que fica o nosso executivo. Tcharam! Tô brincando, pessoal. Aí aqui o executivo a gente vai colocar todos os detalhes importantes. Nomeação, tag, posicionamento. Olha que legal. A gente até tirou. Lembram que aqui tinha uma hidro? Não sei se pegava na renderização. Mas ali, ó, ali tinha uma hidro, tá? A gente tirou essa hidro ela veio para dentro da piscina. Cadê o Revit? Ela veio para dentro da piscina, ali ficou só um ofurô, tá? A nossa área aqui diminuiu, agora a gente tem uma prainha aqui, tá? Isso daqui é coisas do executivo. Por quê? Esses detalhes, eles mudam lá na apresentação de volume, tá? Porque aqui no estudo preliminar, o cliente vai falar assim, beleza, gostei, acho que é isso que eu quero. Só que quando ele vê esse volume aqui da casa, aí que ele começa a entender. Ele fala, entendi. Então quer dizer que aqueles quadrados ali eram esse piso, entendeu? Ele começa a associar. E aí é legal até você deixar o projeto inicial aberto, tá? O estudo preliminar aberto, enquanto você mostra as imagens para ele ir associando, tá? E aí por isso que a gente gosta de fazer essas vistas mais abertas assim, tá? Ó, pessoal, na verdade a hidro já estava aqui, tá? Eu acho que a gente não tinha pensado no ofurô ali. Mas enfim, tá? São só detalhes aqui que eu tô esquecendo e lembrando e falando para vocês. Beleza? E a gente vai tentando fazer as vistas mais abertas, com vários ângulos, para ele se reconhecendo e se localizando. Aí fiz isso, aí sim, o cliente aprovou. Olha como funcionam as etapas. Deixa eu voltar aqui para vocês. Olha como vai funcionar as etapas. Cliente aprovou a planta baixa, aprovou 100% da planta baixa, a gente faz a renderização. O cliente aprovou a renderização, né, que é o volume da casa. Aí, só depois que ele faz essa aprovação, fala assim, nossa, ficou top, viu? Era isso que eu tava querendo. Aí que a gente segue, olha só, aí que ele aprovou, aí a gente segue pro detalhamento. Por quê? Chegou nessa etapa aqui de detalhamento, meu irmão, o cliente não pode mais mudar. Entendam, cliente não pode mudar depois que entrou na parte de detalhamento. Senão, você faz um projeto todo detalhado e ele fala assim, quero mudar. Tira uma porta, abre uma parede, não sei o que, tá bom? Essa etapa aqui o cliente não pode mudar. Se ele quiser mudar, Renan, ele quer mudar e tudo mais, ele paga, tá? Lembrou? Memorizou? Se ele quiser mudar, ele tem que pagar para ele ter acesso à possibilidade de mudar. Ele vai poder mudar várias vezes lá no estudo preliminar, onde eu estou apresentando para ele como vai funcionar a planta, para ele ver se ele vai gostar. Ele vai poder mudar os elementos da fachada, falar assim, não gostei desse pilar, não gostei desse revestimento, achei a casa alta, achei a casa baixa, não gostei dessa porta, tá? E isso ele pode mudar. Aprovou a renderização, que é o volume, cara, já era. Não tem mais possibilidade dele mudar se não for pagando, beleza? E aí, beleza, ele aprovou, o que eu faço, né? Eu tô aqui com o meu SketchUp aberto, eu venho aqui que eu já defini todas as medidas, pego, por exemplo, aqui, a altura ficou 2,95 m, tá? Essa laje aqui, laje geralmente a gente já configura lá no Revit os nossos templates, tá? Mas a gente vai pegando as medidas que a gente definiu, parede de 1,95 m, ela vai estar sei lá, deixa eu ver se tá mostrando aí pra vocês, tá? Ela vai estar a 50 centímetros do chão e aqui da parte de cima da parede para cima também vai ter 55 centímetros, tá? Aí essas medidas que eu fui gerando volume, por exemplo, essa daqui, ó, a minha segunda cobertura aqui, o meu segundo jogo de volume ficou a 93, né? Lá geralmente a gente arredonda para 95, 1 metro, mas a gente vai fazendo essas conferências de medidas aqui, tá bom? Que são coisas visuais que eu defini no volume da casa, e aí eu volto aqui pro Revit, volto aqui, vamos lá. Fui modelar aqui, modelei a parede com a espessura dela.
Beleza, fiz ali, selecionei, coloquei. Aqui, ó, vocês podem ver, ó, 50 centímetros de deslocamento, menos 50 do superior, né? Então ela tá travada em cima e embaixo, com os níveis do Revit, e eu dei o deslocamento de cada uma, tá? Então são essas conferências que eu vou fazendo lá na maquete criativa que eu fiz de volume e vou trazendo aqui, tá? Esse é o resumão. Eu faço esse jogo, depois eu confiro as medidas do volume que eu defini no Sketch e trago aqui pro Revit e vou modelando. Aí aqui, pessoal, a gente vai encher de informações, tá? Colocar todas as informações que estão necessárias, como projeções, tags, nomenclaturas e tudo mais. E aí daria um curso aqui só sobre detalhamento no Revit, né? Tagueamento, posicionamento, enfim, tem muita coisa pra gente fazer aqui, tá? Inclusive, ó, no nosso executivo, vão basicamente... Os mobiliários, eles não vêm mais, tá? A gente não vê mais os mobiliários aqui. Cama... escrivaninha, esses detalhes a gente tira porque eles não são relevantes para um projeto de arquitetura, tá? Eles são interessantes lá para o projeto de interiores. Aqui, ó, ficam só os móveis fixos, que são bancadas, são louças, metais, tá? Essas questões ficam aqui. E a gente também faz uma cotagem de posição já de pontos de água e esgoto, o hidrossanitário, tá? Isso daqui é mais para guiar quem for fazer o projeto hidrossanitário, tá? Os complementares da casa. Isso daqui ajuda bastante. Porque aí eu falo pro engenheiro, né? Através do projeto, ó, o ponto de água vai estar ali mais ou menos 54 centímetros, né? Se for uma de parede, aí já tem que ser exatamente específica. Se for uma torneira de bancada, aí é mais tranquilo, que a gente vem com chicote, conecta ali e tal, ele pode ser flexível. O ponto aqui do vaso já tem que ser mais preciso. Aqui o ponto da nossa ducha já tem que mudar um pouquinho, tá bom? E eu acho que é basicamente isso, tá? E a gente tem várias informações aqui, como por exemplo, onde tem um shaft dentro de algum lugar, tá bom? Todas essas informações aqui a gente vai colocando. Onde que é água fria, por exemplo, torneira, ela é abastecida com água fria de qual caixa, qual que é a altura do esgoto, enfim, tá? Se vocês quiserem, a gente pode organizar um mini workshop de detalhamento executivo de verdade, de quem sabe realmente detalhar um projeto executivo e não ter erro, não ter possibilidade de não ser aprovado em prefeitura, em execução, de dar retrabalho, certo? Aqui, por exemplo, como a gente tem os cooktops, a gente tem a pia, pontos de geladeira são importantes, tá? E a gente geralmente coloca um ponto de água, enfim, não vou passar todo o spoiler aqui para vocês, mas aí a gente faz esses detalhamentos, tá? O nosso executivo, ele fica assim, ó, planta baixa, né? A gente vai ter ali a planta de cobertura, a gente vai ter os cortes, que são extremamente importantes e necessários, ok? Detalhamentos específicos, ok? A gente vai colocando tudo isso aqui bonitinho, tudo que for importante a gente coloca. Mais cortes e fachadas, tá? Tinha 2 cortes ali, tinha algumas fachadas. Aí as fachadas já vem especificação de revestimento, tá? Vocês colocam isso daqui no projeto de vocês? Pois é, espero que vocês coloquem. E aí a gente vem nas últimas etapas aqui das nossas fachadas. Aqui nas fachadas a gente aproveitou para colocar algumas informações, né? Aqui a gente tem a parede cobogó, que ela tá presente aqui, ó. Se vocês observarem, a gente tem um corte, né? E ele já dá um zoom. E a gente faz essa ampliação, mas já traz aqui como um formato de imagem, né? Perspectiva ali só para quem estiver executando saber se localizar. Quem tiver curiosidade, antes o nosso escritório se chamava Casa, tá? Por isso que hoje vocês me veem chamando escritório de Boma, mas a gente começou o escritório com o nome de Casa. Enfim, foi um rolo aí. Aí, pessoal, tabela de louças e metais, tabelas de pinturas, tá bom? Em geral, esses revestimentos. E aqui já são informações técnicas que, se vocês quiserem, a gente pode organizar aí um evento, um workshop bem bacana para vocês, certo? Terminei isso daqui. Aí o que eu vou fazer? Entreguei o executivo, né? Entreguei o executivo para o meu cliente. Deixa eu voltar aqui com vocês. Entreguei o executivo para o cliente e agora? Agora você vai ser feliz. Ou você vai ser feliz ou você vai ter que esperar um pouquinho, caso o seu cliente também tenha fechado com você outros projetos, né? Aí se o cliente tiver fechado com você, por exemplo, projetos de interiores, aí quando se for só você sozinho, aí você vai ter que esperar terminar o arquitetônico para começar os outros. Mas se você tiver equipe, enquanto a equipe está fazendo o executivo de arquitetura, tá? Sempre a gente vai tentar demandar
ali. A gente vai ficar mais com criação, a gente que é head de algum escritório e tá mais à frente, e quem for estagiário, quem for colaborador, vai pegando, né? É legal ter uma rotatividade para a pessoa não ficar muito técnica, então ela só faz detalhamento. Ela fazer ali algumas coisas de interiores, alguns detalhes bem bacanas, mas geralmente a gente fica com essa parte mais criativa no escritório. E ambientes pequenos, a gente vai passando aos poucos para os estagiários. A gente faz uma rotatividade hoje, por exemplo, no escritório, de que quando entra um estagiário, a gente coloca ele no detalhamento, né? Porque a gente precisa de força braçal ali para detalhar. Depois a gente passa um banheiro para fazer um interior. Depois a gente passa um quarto de criança. Depois a gente vai subir na categoria ali e proporcionalmente vendo o desenvolvimento, né? Poxa, a pessoa gostou. E a gente também pergunta aos colaboradores: o que você gosta mais de fazer? Detalhar ou criar? Ah, eu gosto mais de detalhar. Então beleza, então vou te passar detalhamento, tá? Depois dessa rodada de habilidades. Porque eu, por exemplo, eu detestava criar projetos de interiores. Mas quando eu tive a possibilidade de criar na prática e tudo mais, eu hoje amo fazer interiores e não gosto nem um pouquinho de detalhar, tá? Bora lá. Aí sim, se o cliente fechou com você interiores e você conseguiu demandar para sua equipe esse restante de detalhamento, tá? Quando a pessoa começar a fazer o detalhamento de arquitetura, você vai fazendo o detalhamento de interiores. E aí existem etapas que são fundamentais lá na nossa criação, galera, do executivo. Deixa eu ver se esse nosso executivo tem. Esse nosso estudo preliminar. Aqui, por exemplo, aqui a gente tem uma parede mais grossa que serviu como shaft, tá? Pensar nesses detalhes são importantes para quando a gente está desenvolvendo. Depois a gente fez uma compatibilização então tem algumas paredes aqui, ó, que elas acabaram ficando duplicadas. Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui, por exemplo, a gente já fez um shaft, tá? Então, esses detalhes aqui, eles são importantes de serem pensados antes da gente ir para o executivo de interiores, tá? Para a criação de interiores, na verdade, que é o estudo preliminar, certo? Fiz toda essa etapa, toda bonitinha. Agora eu tenho a possibilidade de começar os meus interiores, que aí eu já tenho informações da arquitetura, porque a arquitetura que vai moldar ali o interior. Se tiver shaft na arquitetura, depois vai dar problema no interior, então a gente espera até um prazo, tá? Não é assim, meu funcionário começou a fazer o executivo de arquitetura, eu vou começar a criar o interiores, tá? Espera ali uma semana, um prazo legal para você ver como que vai suceder, tá? Hoje no nosso escritório a gente faz várias coisas, e uma coisa que é fundamental para evitar esses dentes na construção são fazer o projeto de águas pluviais. É um projeto extremamente simples. Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários que eu trago um vídeo para vocês ensinando como é que a gente faz o projeto de águas pluviais, porque ela demanda e ela te dá a possibilidade de prever shafts ali que vão realmente influenciar na arquitetura, beleza? Ok, aí vamos supor que o cliente fechou o projeto de interiores com você, já passou uma semana que o seu funcionário, sua equipe ou outra pessoa está fazendo ali o executivo de arquitetura, você pode começar os interiores. E a gente faz um retorno daquelas etapas. Primeiro eu aprovo o layout já está aprovado, tá? Na planta baixa, quando a gente faz tudo junto, quando o cliente quer tudo junto, a gente aprova o layout. E aí, voltando aqui para o nosso estudo preliminar, como eu aprovo aqui com o cliente, ó, aqui vai ter uma cama de solteiro, aqui vai ter uma cama de casal, uma mesinha lateral, aqui uma escrivaninha e tudo mais. Na sua sala de jantar vai ficar mais ou menos assim à disposição. Aqui a gente vai ter uma cristaleira, uma ilha e tudo mais. A gente vai aprovando esses detalhes com ele, tá? No interiores fica muito mais fácil da gente fazer a modelagem, porque eu tenho esse ok, tá? Do meu cliente, senão eu tenho que fazer a aprovação com ele. Porque imagina lá, você fez todo o interiores, fez a mesa assim, deixa eu até agrupar essa mesa aqui. Aí você fez esse interiores aqui e o cliente falou assim: não, eu não quero assim, eu quero essa ilha aqui. Deixa eu criar um grupo aqui, para não bagunçar muito. E deixa eu ver se eu consigo criar um outro grupo desses elementos. E aí você se empenhou, você deu a vida e o cliente falou assim: não quero, eu quero esse negócio aqui assim. E aí eu quero essa ilha rotacionada aqui assim, tá? Gente, cliente gosta de desafios, tá? Então, sei lá, quero rotacionar esse elemento assim. E aí você deu a vida, fez todo o interior e vai ter que mudar tudo de novo, né? Toda a renderização, toda a modelagem. Por isso que é importante você aprovar. Se você fechar o projeto completo com o seu cliente, é importante você já aprovar o layout nessa etapa de estudo preliminar, lá junto com a arquitetura, certo?
Afinal, você está criando, você já está pensando como vai ser a disposição dos móveis. Agora, se você fez a arquitetura e depois o cliente fechou o interiores com você, aí você faz uma rodada de aprovação de layout, tá? Porque essa aprovação de layout ela vai determinar pontos elétricos, pontos hidrossanitários, possíveis pontos hidrossanitários que possam vir a surgir, como por exemplo o ponto da geladeira, tá? Um ponto de água na geladeira. Deixa eu ver o que mais. Aprovamos a planta baixa, a gente faz um re-round ali, uma nova rodada de aprovação de interiores, tá? E aí já é a imagem do interiores com o cliente. Eu acho que eu tenho uma aqui para mostrar para vocês. Por exemplo, essa cliente, a gente aprovou aqui, ó, os ambientes com ela. Deixa eu ver se a imagem vai carregar. A gente aprovou a imagem, ó, a disposição da sua cristaleira. Aqui vai estar a sua mesa. Aqui vai estar a ilha que a gente propôs. E assim vai ficar a sua bancada, tá? A gente aprova o interior com ela. Depois a gente faz as imagens também. Tudo junto, tá? Essa planta aqui é só para ela se situar, mais ou menos em layout, circulação, para a gente mostrar como funcionam os espaços. E aí a gente faz as aprovações. Essa daqui são os tons de madeira que a gente escolheu, os tipos de pedras que a gente escolheu, os mobiliários que a gente escolheu, o tipo de iluminação que a gente estava pensando, a gente aplicou assim, tá? Por exemplo, nesse projeto em específico, ó, observem que aqui eu tenho um corredor, tá? E aqui eu tenho outro. Tá? Aqui eu tenho uma porta que vai para o jardim e aqui eu tenho uma porta que vai lá para a parte da frente da casa. Deixa eu ver se vocês estão vendo minha tela. Então, e aí aqui vai lá para a parte da frente da casa, tá? Que tem a piscina e tudo mais. Então, esses corredores, e aí eu vou ligar meu pincelzinho aqui. Esses corredores aqui, ó, a gente fez uma iluminação com spots, tá? A gente não usa spots. Em cima de uma pessoa. Por exemplo, eu não coloco spots aqui, ó. Tá? Para iluminar a cabeça da pessoa. Isso daqui a gente não faz nunca, certo? E aqui, ó, onde tem áreas de circulação ou áreas de mantimento das pessoas, né, onde as pessoas podem ficar mais paradas, ou trabalhando, ou fazendo alguma tarefa, aí aqui a gente colocou sancas, tá? Então deixa eu mostrar aqui a imagem para vocês. Aqui, ó. Aqui a gente tem, né, um detalhe ali no forro, aqui a gente tem os spots que iluminam só a circulação e fica muito bonito porque fica bem marcado. Aqui a gente tem um pendente em cima da mesa. Então aí são esses detalhes que a gente apresenta no projeto de interiores para os nossos clientes, tá bom? São esses detalhes aqui. Deixa eu pegar um outro ambiente, por exemplo, esse quarto aqui do filho da nossa cliente, tá? Que é o Lorenzo. Aqui a gente entrava no quarto, a gente tinha a cama, a TV e uma mesa de estudos. Deixa eu confirmar se vocês estão me vendo. Ok. E uma mesa de estudos. Isso daqui a gente aprovou lá no estudo preliminar, bem no comecinho, quando a gente estava fazendo arquitetura, certo? Agora a gente foi para a renderização. Deixa eu mostrar para vocês como ficou a renderização. Eu não sei se eu vou ter planta baixa do ambiente. Não é esse. Eu acho que eu não vou ter planta baixa. Mas eu tenho o ambiente renderizado para vocês verem como ficou legal. Tá? Então é um filho jovem, é um adolescente, ele gosta de LED, gosta de muita iluminação, então a gente fez alguns testes para ele, tá? Não vou discutir aqui elementos de iluminação, técnicas de iluminação, mas aqui é para a gente entender como ficaria, como funcionaria o layout do quarto dele, né? E aqui, ó, vocês podem ver que se manteve a mesma disposição, tá? A gente tem a escrivaninha aqui nesse canto, ao lado direito, né, de quem entra no quarto. A gente tem a cama centralizada, a TV, e aí foi questão de testes com painéis, né? Aqui a gente tem entrada para o closet e para o banheiro. Então ali a gente tem uma porta camuflada, tá? Então assim, são detalhes que a gente foi pensando e dispondo. Mas isso só funciona, isso só dá certo, pessoal, porque a gente faz essa aprovação de planta baixa, tá? Renan, o cliente me contratou, fechou a arquitetura, depois que eu mostrei a arquitetura ele gostou e agora ele quer fazer interiores. Faz uma rodada de aprovação só de planta baixa, tá? Só de layout, para você não chegar aqui. Imagina o quão constrangedor, trabalhoso e não financeiramente viável seria se... Deixa eu voltar aqui. Mostrei aqui, não aprovei nada de interior de layout com o cliente, tá? Com os clientes. E ele falou, poxa, eu queria tanto que meu computador viesse para cá. E ele gosta de jogar e tudo mais, então ele fala assim, nossa, queria jogar aqui em cima, na frente da cama. Nossa, queria minha cama aqui, ó, nessa disposição aqui, a mesinha aqui lateral.
Entendem? É constrangedor, é trabalhoso e não é financeiramente viável eu não aprovar o layout antes de fazer o detalhamento de interiores, beleza? Então eu fiz o layout lá, no meu caso a aprovação foi antes, né? Foi lá na etapa de estudo preliminar da arquitetura, mas se não fosse eu faria uma aprovação de layout, depois eu faria a renderização, que é justamente o que eu fiz aqui, ó, tá? E essas imagens, elas 360 não, né? Fichar esse olho de peixe assim é bem legal pro usuário entender todo o ambiente, né? Aqui, por exemplo, ó, eu tinha esquecido de virar os livros, então a primeira cena dele, ó, ficou com os livros todos com as folhas pretas e depois a capinha certinha. Aqui eu tenho a planta baixa, achei que não tinha, tá? Então ele consegue entender alguns pontos aqui, questão de revestimento, de escolhas, tá? Esse tecladinho iluminado ficou muito da hora, beleza? Aí eu fiz finalmente esse detalhe. Deixa eu ver se tem mais algum ambiente aqui para mostrar para vocês. Tenho vários, na verdade, né? Lembram desse quarto que eu mostrei? Cadê? Aqui. Desse quarto aqui, ó, que é o quarto de hóspedes, que a gente tem uma cama de solteiro e uma cama de casal. Olha como é que ele ficou. Deixa eu mostrar. Então ele ficou assim. E aqui a gente trouxe uma coisa bem mais harmoniosa, sabe? A gente tirou, tem cores, tem tons, é um ambiente vivo, um ambiente agradável, um ambiente bem legal de se ter, tá? Então aqui a gente trouxe algumas informações, a cama de solteiro, a cama de casal, aqui um guarda-roupa que não precisa ser tão grande, né? Afinal é um quarto de hóspedes, mais uma escrivaninha para a pessoa que está ali como hóspedes conseguir trabalhar ou estudar, beleza? Enfim, deixa eu voltar aqui com vocês. Era isso, galera, que eu tinha para explicar mais ou menos de como funciona todo esse nosso workflow, toda essa nossa jornada, como funciona todo esse nosso desenvolvimento de projetos, tá? E aí existem outras etapas também, como por exemplo, projeto de iluminação, existe projeto, o de interiores, geralmente a gente já aprova todos, né? Aprova projeto de pintura, enfim, a gente aprova vários projetos em uma apresentação só. E o de iluminação também, tá? Aí vai depender do que você está fornecendo para o seu cliente, do que o seu cliente está esperando de você, tá? Aí vem a parte do contrato, que é muito importante na apresentação inicial, de orçamento, mostrar o que você entrega, o que você não entrega, se você tem a possibilidade de entregar coisas separadas ou não, porque o que não se é falado, não se é discutido. Como assim? Você fala para o seu cliente, eu faço o projeto. O cliente fala e te paga lá, sei lá, R$100, tá? Vou colocar um preço bem ridículo aqui. Ele te pagou R$100 no projeto. Você fez só a arquitetura e entregou para ele. Ele fala, uai, cadê meu interiores? Uai, cadê meu projeto de iluminação? Uai, cadê o detalhamento de paisagismo? Tá? Então, tudo isso vocês têm que falar. Ó, eu faço tal coisa, tal coisa, tal coisa, mas se você pagar R$100, você vai levar só esse, tá? Se você quiser levar arquitetura e paisagismo, já vai ser 1,5 milhão, tá bom? Valores exorbitantes aí para vocês entenderem e memorizarem qual que é a dinâmica. Galera, enfim, 40 minutos aqui, eu espero que vocês tenham gostado de verdade, consegui fluir aqui muito bem, porque era um tema que eu tinha muita vontade de gravar para vocês, só que eu não tinha encaixado ele num tempo aqui no meu conteúdo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever se você ainda não me conhece. Eu sou arquiteto, sou professor, sou várias coisas aí, inclusive o seu melhor amigo nessa jornada, tá? Se você é arquiteto, design de interiores, luminotecnista, qualquer área aí da nossa construção civil, deixem os comentários. Se vocês tiverem dúvidas, eu vou responder todo mundo. Não esqueçam de me seguir no TikTok, no Instagram e se inscrever aqui no YouTube. Um beijo pra vocês, valeu e tchau, tchau!